Olá a todos! Bem-vindo à aula 5 da disciplina de Introdução à Linguagem de Programação Python, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa disciplina é baseada no curso de Introdução à Ciência da Computação com Python, parte 1, do professor Fábio Con. Esse curso, inclusive, ele está disponível gratuitamente na plataforma Coursera. Agora, voltando aqui à nossa disciplina, nessa aula 5 será introduzido o que são depuração e refatoração. E eu queria começar essa aula com esse meme, que ficou muito famoso entre programadores. Então, basicamente é uma piada que aqui acima da imagem tem o texto: trabalhar com TI não é estressante. E embaixo disse Igor, 22 anos. E aqui na imagem tem uma foto do Igor, muito mais envelhecido do que a idade dele. Então, aqui essa piada, o que dá a entender é que trabalhar com TI é muito estressante. Bom, na verdade não é bem isso. Na verdade, quando você trabalha com programação ou com TI de um modo geral, essa profissão tem algumas peculiaridades. Existem algumas profissões que a cada 10 tentativas de realizar uma atividade, 9 são bem-sucedidas. Agora, já em programação, a cada 10 tentativas que você fizer, provavelmente só uma vai ser bem-sucedida. Errar ao programar é algo natural e independe do nível de experiência do programador. Desde o programador que está iniciando até o mais experiente, ele vai errar muito. Você precisa tentar várias vezes até você ser bem sucedido em escrever um programa. Então, o segredo da profissão ou do ato de programar é não se estressar e ter bastante paciência. Só que além disso, além de paciência ser algo fundamental, a boa notícia é que também há métodos que auxiliam a evitar os erros de um programa ou a lidar com estes erros, uma vez que eles ocorrem de maneira sistemática. Especialmente existem essas duas técnicas, a técnica de refatoração e depuração. Refatoração consiste numa técnica preventiva, no qual envolve editar e limpar um código de um programa sem alterar a função desse código. Então você visa editar para aumentar a clareza desse programa. Já a depuração é uma técnica quando você tem um erro no seu código. Uma vez que você tem um erro, você pode usar a depuração, que é um processo de identificação e remoção de erros num programa ou software de maneira sistemática. Bom, a refatoração vocês podem entender como o processo de escrita de um texto. Assim como a qualidade de um texto ele aumenta após você reescrevê-lo seguidas vezes, a clareza de um programa é a mesma coisa. Ela só aumenta após você refatorar o código daquele programa seguidas vezes. Então a dica que eu dou a respeito de refatoração é, uma vez que vocês escrevam um programa, refatorem ele, reescrevam e analise o código buscando por partes que não se adequam aos lemas que discutimos na primeira aula. Lembrando que os lemas são Keep it simple, mantenha o programa simples, e Don't repeat yourself, ou seja, não se repita, evite redundâncias, inconsistências, utilizem o comando de função para agrupar trechos de código que se repetem muitas vezes, utilizem também laços para evitar comandos repetitivos, e assim vocês vão refatorando um programa de vocês até vocês terem um programa bem claro que não só vocês, mas outros programadores terão facilidade de entender. Já a depuração é um processo reativo, como nós dissemos anteriormente. Então, o primeiro passo para depurar um programa, ou seja, encontrar um erro, uma vez que aquele programa não está funcionando da maneira adequada, é identificar que tipo de erro ocorreu. Basicamente, um programa ou um software pode ter 3 tipos de erros, que são os erros de sintaxe, os erros de execução e os erros semânticos. Os erros de sintaxe basicamente ocorrem quando você cometeu um erro na sintaxe da linguagem de programação ao qual você está programando. Então, aqui no nosso caso, em Python. Usualmente, esses são os erros mais fáceis de serem corrigidos. Em Python, eles são comumente apontados por essa mensagem aqui, Syntax Error, Invalid Syntax, e geralmente também é acompanhado da linha onde ocorreu o erro. Então, vamos simular alguns erros de sintaxe no Jupyter. Então, aqui eu tenho um relatório Jupyter para a nossa aula 5. Eu vou simular um erro de sintaxe. Então, basicamente, algo que pode acontecer, vamos supor que eu tenha um número aqui, e eu quero saber se esse número é positivo ou não positivo. Então, eu posso falar, se esse número que está armazenado na variável A, ele for maior que 0, ele é um número positivo. Então, eu posso printar a mensagem positivo. E caso contrário, posso imprimir a mensagem não positiva. Certo? Então, se eu rodar aqui, normal, ele funcionou. Agora vamos supor um erro que é muito comum,
é que eu esqueça de colocar os 2 pontos quando eu estou definindo a condição if. Então aqui ele vai me apontar um erro de sintaxe, vai falar mensagem, né, que nós mostramos anteriormente, syntax error, invalid syntax, e ele vai apontar a linha onde aconteceu esse erro. Então basta eu ir na linha e analisar o que está faltando aqui. Então, se colocar 2 pontos, passa a funcionar. Agora vamos supor que eu quero escrever aqui uma condição que checa se o valor armazenado em A ele é igual ou diferente de 0. Então aqui eu posso colocar se A é igual a 0. Ele imprime neutro, caso não seja, não neutro. Se eu rodar aqui, ele vai falar, esse número é não neutro. Um erro também que é muito comum é que quando eu defino uma condição de igualdade, eu defino o operador somente com um igual, como se eu estivesse utilizando o operador de atribuição. Então, se acontece isso, ele também vai me apontar um erro. Olha, erro de sintaxe na linha 2. Então, basta eu corrigir. Então aqui só alguns erros de sintaxe que são comuns acontecer, então algumas dicas para vocês sempre analisarem. Então o primeiro aqui é se certificar que o programa que vocês estão codificando ele não usa nenhuma palavra reservada do Python como nome de variável. Vou demonstrar isso no Jupyter para vocês. Então imagina, por exemplo, que eu utilizasse o if para salvar um valor aqui, colocasse o nome de uma variável como if. Ele me daria um erro, porque o if é uma palavra exclusiva do Python e ele não pode ser utilizado para nomear variáveis. O segundo erro é aquele que nós comentamos anteriormente, então sempre verificar se há 2 pontos no final do cabeçalho dos comandos de laço, de seleção e nas funções. Outra coisa é verificar se a indentação ela é consistente. Na indentação, vocês não devem misturar espaços com o comando tab. E também sempre se certificar que cada nível do programa ele tem a mesma quantidade de espaços ou tabs. Outra coisa, se certificar que as aspas e os apóstrofos de qualquer string eles estejam emparelhados. Então, por exemplo, sempre se vocês abrirem 2 aspas para definir uma variável textual, lembrem-se de fechar com 2 aspas. Se abrir com uma aspa, também fecha com uma aspa. Nunca misturar os 2 tipos, ou seja, aspas duplas com aspas singulares, ou também de abrir um apóstrofo ou uma aspa e esquecer de fechar essa aspa para definir a variável textual. Se isso acontecer, o Python ele vai dar um erro de sintaxe. Outra coisa, quando definirem expressões matemáticas e booleanas, se certifiquem que vocês fecharam todos os parênteses abertos. E também, como mostrado anteriormente, quando vocês fizerem uma condição de igualdade, se certifiquem que vocês estão utilizando o operador de igualdade, não o operador de atribuição. Bom, o segundo tipo de erro é o erro de execução. Então, ele ocorre durante a execução de um programa e geralmente ele ocorre por um erro de lógica. Então, alguns erros de execução que são causados por problemas comuns e frequentes. Então, o primeiro é o programa ele não fez nada. Você executou o seu programa e ele não está devolvendo nada. Ou o segundo caso, o programa ele trava. Vocês executaram e aquele programa ele trava ou ele não está finalizando. E o terceiro é quando o programa ele devolve um erro. Então vamos analisar cada um desses problemas e como eles podem acarretar num erro de execução. Então aqui o primeiro é o programa não faz nada. Geralmente quando isso acontece, o que aconteceu é que vocês definiram um arquivo py ou um programa somente com funções e nenhuma chamada a estas. Até aí isso é normal. É ok eu definir um arquivo py com algumas funções e depois num outro arquivo eu importar essas funções. Eu não necessariamente, uma vez que eu defini um arquivo com funções, eu necessite executá-las lá. Mas caso isso não seja intencional, ou seja, vocês definiram as funções e vocês queriam executá-las, mas o programa ele não está retornando nada, provavelmente é que vocês definiram as funções, mas vocês esqueceram de invocá-las no programa. Então, para exemplificar aqui, eu vou abrir o bloco de notas no Mac e vou mostrar para vocês. Então, eu estou aqui no meu bloco de notas. Vamos supor que eu defini uma função soma, que ela recebe um parâmetro de entrada A e outro B, e ela retorna aqui A mais B. Então, vamos supor que eu queria executar esse programa. Posso salvar ele aqui como soma, e aí eu vou na linha de comando executar ele. Então, aqui eu estou na minha linha de comando. Vamos supor que eu queira executar o programa soma e ele não me retorna nada. Bom, geralmente o que aconteceu aqui é que eu defini a função, mas eu esqueci de invocá-la. Então aqui vamos supor que eu quisesse computar 5, que o parâmetro A fosse 5 e o B também fosse 5, que eu gostaria de somar essas duas variáveis iguais.
Então aqui eu vou imprimir, vou invocar e vou imprimir. Se eu executar de novo, o programa vai me retornar o valor. Então se lembrem, se o programa ele não está executando nada, provavelmente você esqueceu de invocar alguma das funções que você definiu. O outro problema é quando o programa trava, ou quando um programa ele não termina. Então quando isso acontece e que acarreta num erro de execução, provavelmente o que está acontecendo é que você tem um laço infinito no seu programa. Então eu vou demonstrar um exemplo para vocês verem no Jupyter. Então aqui vamos supor que eu quisesse computar a somatória de uma variável. Então, eu tenho uma variável 5 aqui, defino que i igual a 0. Enquanto i ele for menor ou igual a 5, preciso de uma variável somatória aqui. Eu vou fazer mais igual a i. Aí se eu executar esse programa, eu vou esperar e ele não vai terminar. Posso falar, uai, por quê? O que está acontecendo? Então aqui basicamente o que a gente vê é que eu esqueci de incrementar o i, certo? Então eu nunca alcancei o critério de parada que é i menor ou igual a 5, já porque o i ele estava sempre igual a 0 e o programa continuou rodando infinitamente. Então, agora se eu fizer isso, eu imprimir aqui no final o valor, ele vai me devolver que a somatória de 5 é igual a 15. Claro que esse é um problema bem simples, nós conseguimos captar esse problema bem rapidamente, mas existem alguns programas que eles são mais complexos que isso. Então vamos supor que eu tivesse aqui um programa fatorial, primeiro que eu desse um número n, e ele computasse a fatorial de um número. Então, aqui ele começaria com... Teria uma variável fat, que salvaria o resultado final. Teria i, que ele começaria com 1. Aí eu faria, enquanto i menor ou igual a n, poderia ir multiplicando i, certo? E no final, eu retornaria fatorial. E aí eu posso ter um outro método aqui, chamado somatória, que recebe n, muito semelhante aqui ao que eu mostrei anteriormente. E faria a soma, certo? Quanto i fosse menor ou igual a n, e ele retornaria a somatória. Ou a soma, né? Para não ter o nome diferente da função. E aí eu poderia escrever aqui ainda um método main principal, que ele falaria assim, somatória de 10, e aqui ele devolvesse o valor da somatória de 10, e ele tivesse um programa aqui chamado fatorial de 10. Aí eu fosse rodar esse programa, certo? Sempre lembrando de invocar para ele fazer alguma coisa. Aqui antes de eu executar o programa, só lembrando de corrigir aqui. Somatória. Agora se eu fosse executar, bom, o que está acontecendo é que o programa ele não está finalizando, certo? Eu poderia esperar mais alguns minutos, mas ele não finalizaria. Posso me perguntar, nossa, o que está acontecendo? Tem algumas funções, eu não sei direito onde está esse problema. Então, uma forma de detectar quando isso acontece é vocês tentarem marcar o fluxo de execução do programa. Então, uma maneira de fazer isso é ir colocando prints no seu programa, explicando o que o programa está fazendo. Então, aqui eu poderia colocar um print entrou somatória, saiu somatória, né? Entrou na função fatorial, saiu da função fatorial, mesma coisa aqui, né? Da função para ficar semelhante. Então eu poderia colocar a mensagem de entrada e saída assim para apontar quando o programa ele entrou ou saiu de uma função,
também poderia colocar nas condições e nos laços para ver o que está acontecendo. Aqui eu vou colocar do mesmo jeito, entrou no laço, saiu do laço, e assim a gente vai marcando o fluxo de execução para quando executar tentar ver aonde que o sistema está parando, para tentar entender o que está acontecendo. Então, se eu executar o programa agora, ele vai falar entrou na função somatória, então ele entrou aqui, aí ele entrou no laço que tem dentro da função somatória, ele saiu daquele laço, o valor foi imprimido, aí ele saiu da função somatória, ele entrou na função fatorial, entrou no laço e ele parou lá. Então, provavelmente o laço infinito que eu tenho é o que está dentro da função fatorial. Então, vamos analisar. Aí, se eu for ver, o que está acontecendo aqui? Eu esqueci de incrementar o índice do laço. Então, se eu rodar novamente agora o programa, ele termina. Então, uma vez que eu achei onde estava o erro de execução, eu posso deletar as mensagens que estavam marcando o fluxo de execução. E agora eu tenho o meu programa depurado e funcionando como deveria. Aí tem um terceiro problema comum que ele acarreta num erro de execução, que é quando o programa ele devolve um erro. Então aqui tem alguns dos tipos de erros que são comuns durante um erro de execução. O primeiro é o name error, e esse ele é causado provavelmente resolvendo os exercícios anteriores ou o exercício programa anterior, vocês já obtiveram um erro desse. Ele é basicamente causado quando você tem um programa que ele tenta usar uma variável ou uma função que não existe no ambiente corrente. Então, para demonstrar aqui no Jupyter, imagina que eu criasse uma variável aqui e chamasse ela de nome. Eu chamasse ela aqui, o programa ele ia me apontar um erro de execução do tipo name error. Ele falaria, olha, a variável nome ela não foi definida. Então eu teria que defini-la primeiro. Se eu chamar aqui, eu não tenho mais o erro. Outro erro comum, que a gente vai ver ele com mais frequência nas próximas aulas, quando forem introduzidos novos conceitos, é o de type error. Então, basicamente, existe um tipo de variável no Python chamado lista. É um tipo de variável que nós armazenamos mais de um valor único numa única variável. E é possível acessar um valor dessa lista a partir de um índice. Então, provavelmente, vocês vão obter um erro do tipo type error quando vocês tentarem usar como índice uma variável textual, por exemplo. Então, nós vamos ver esse tipo de variável com mais detalhe nas próximas aulas, mas basicamente existe o que nós chamamos de uma variável de lista, que é quando eu posso armazenar diferentes valores únicos numa única variável. Uma das coisas que é possível fazer é acessar um desses valores pelo índice, começando a zero. Então você fala, olha, acessa o valor na posição 0 da lista. Ele vai me devolver 1. Agora, por exemplo, se eu falasse, olha, me devolve no índice 0, como uma string, ele me apontaria um erro do tipo type error, porque os índices eles só podem ser valores inteiros e não variáveis textuais. Ainda existe o tipo key error, você obter esse erro quando você tentar acessar uma outra variável que nós vamos aprender, chamada dicionário, utilizando uma chave que não existe. Existe um outro erro chamado attribute error, que é quando vocês tentam acessar um atributo ou um método que não existe numa classe. Aqui no caso a gente não vai aprender o conceito de classe nessa disciplina, que aí envolve uma outra concepção de programação que é chamada computação orientada a objetos. Mas se vocês quiserem estudar mais sobre isso, sobre classe e computação orientada a objetos, existe muito material na internet, material muito bom, onde vocês podem se aprofundar sobre o tema. E existe um outro erro que é o index error, que ainda numa lista é quando você tenta acessar um valor num índice que não existe naquela lista. Então, para demonstrar novamente no Jupyter, eu tenho aqui minha variável A, então aqui eu posso acessar 3 valores, que é o valor que está no índice 0, no índice 1 e no índice 2. Só que se eu pedir para acessar um valor no índice 10, ele vai me dar um erro de índice. Então aqui são 3 problemas comuns que podem acarretar num erro de execução. Quando o programa não faz nada, ou quando o programa trava, ou quando o programa ele devolve um erro desse tipo. Bom, e aqui o tipo de erro mais complexo, que é o erro semântico. Então esse erro ele acontece quando o programa não apresenta erro de sintaxe e não ocorre um erro durante a execução. O programa é basicamente executado do começo ao fim, mas o resultado final ele não foi o resultado desejado. Então esses são os tipos de problemas mais difíceis de serem corrigidos.
O Python ele não pode te apontar muito. Como o autor do programa é aquele que entende sobre o programa, só o autor ele pode identificar esse tipo de erro e resolvê-lo. A boa notícia é que existem algumas ferramentas que auxiliam o autor a achar aonde que está acontecendo o erro para não estar obtendo o resultado desejado. E uma dessas ferramentas são os debuggers, ou depuradores. Então o depurador, ele basicamente executa um determinado programa em condições controladas que permitem rastrear as operações do programa em andamento e monitorar as alterações nos recursos do computador que pode indicar um erro no código. Os ambientes de desenvolvimento integrado, a maioria deles possuem um depurador, como é o caso do PyCharm e do Idle, que vocês podem estar utilizando no Windows. Então aqui eu vou demonstrar como utilizar um depurador no PyCharm. Então eu vou abrir o nosso exercício programa 1 para exemplificar. Vamos supor que eu viesse aqui, Import Local Course, eu abrisse o EP1. Então vamos supor que ao invés da função de máximo, eu quero escrever uma função aprovado, que recebe 4 notas de um aluno, computa a média aritmética desse aluno, veja se a média aritmética for maior ou igual a 7, deve devolver a média mais verdadeiro, para falar que ele foi aprovado, ou caso contrário, retorna a média dele com o valor falso, que ele foi reprovado. Então vamos desenvolver essa função. Vou colocar o nome aprovado. Vai receber 4 notas de entrada, N1, N2, N3, N4. Aí aqui vai computar a média, N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Se a média for maior ou igual a 7, vai retornar a média mais verdadeiro. Caso contrário, vai retornar a média mais falso. Então vamos testar aqui, vamos pedir para imprimir, invocar a função com os valores, vamos supor que o aluno ele teve 4 notas 7. Então aqui a gente tem que esperar uma média de 7 e verdadeiro, que ele foi aprovado. Então vamos ver. Para executar aqui o programa, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, Run Task. Ele me devolveu 22,75. Alguma coisa nesse programa não está correta. Se eu quiser analisar e ver com calma onde esse erro está acontecendo, eu posso executar um depurador. Para isso, eu posso definir um bullet point, que é o ponto onde eu queira que o depurador pare, para onde eu possa começar a analisar passo a passo o que está acontecendo no programa. Então eu coloquei um bullet point aqui, na entrada da função. Se eu quiser, eu posso definir inúmeros bullet points, sem problemas. Vamos definir só um aqui, no média. Então eu vou vir aqui, de novo na task, vou clicar com o botão direito, eu posso clicar nesse botão aqui, que é o Debug Task. E aí ele vai começar o debugador. Então essa é a tela, debugador. Você vê que ele parou a função aqui na linha que está destacada em azul. E aí tem algumas opções do que eu posso fazer. Aqui eu posso falar para o debugador Step Over, ou seja, vá para a próxima linha. Posso falar para ele Step Into, então vamos supor que eu estou numa linha que tem uma função. Se eu quiser que ele entre dentro daquela função, eu vou clicar nesse Step Into. Porque no caso, se eu clicar Step Over, ele só vai para a próxima linha, não necessariamente para dentro da função que está sendo invocada. Então, essas são as funções principais. Se eu tiver numa função e eu queira sair dela, eu posso fazer Step Out. Ou se eu quiser ir para o próximo bullet point direto, eu falo Resume Program. Ou se eu quiser parar o debugador, eu clico em Stop. E aqui é o mais interessante, porque ele mostra em que função onde eu estou, na esquerda, e aqui à direita ele mostra o valor das variáveis que estão sendo computadas. Então aqui ele fala, né, que N1 é igual a 7, N2 igual a 7, N3 igual a 7, N4 mesma coisa. Então eu vou falar aqui para ele, ó, Step Over. Aí ele vai para a próxima linha. E aí ele viu que média é igual a 22,75, o que não é o que nós esperávamos. Então agora a gente já sabe que o erro está na linha 3. Olha como o uso de um debugador realmente ajuda. Eu já consegui isolar o problema e sei onde ele está. Tenho que analisar essa linha. Agora, se eu quiser, eu posso continuar. Ele vai me mostrando. Retorna. E aqui é o fim do programa. Então aqui, reparem bem, qual que é o erro que está acontecendo aqui?
Basicamente o erro, de acordo com a ordem de execução que nós vimos nas aulas passadas, o operador de divisão ele é efetuado antes do que o operador de adição. Aqui o que está acontecendo é que o algoritmo está primeiro fazendo N4 dividido por 4 para depois fazer as somatórias. E não é isso que eu quero, certo? Então aqui eu posso colocar as notas entre parênteses para que a somatória aconteça primeiro, para depois da divisão. Então, agora eu vou rodar o debugador de novo para ver se está tudo ok. Eu vou começar aqui da chamada da função. E se eu fizer um step over, ele me encerra a função, porque o step over ele vai para a próxima linha, como não tem outra linha, ele devolve o resultado. Aqui, se eu quisesse entrar dentro da função é aprovado, eu tenho que vir aqui no step into. Então, aqui ele entrou, ele vai computar a média, veja só, a média está correta, e aqui vou executar o algoritmo até o final. Aí, se eu vim aqui no console, ele vai mostrar, retornou o valor 7 e que o estudante foi aprovado. Então, funciona. Então, basicamente, esse é um exemplo simples de como um debugador ele funciona. Vocês podem utilizar agora para desenvolver os projetos de vocês e principalmente no exercício programa que vai ser apresentado no próximo vídeo.